Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão alegres com Jesus nessa noite? Quantos já sentiram a presença do Senhor nessa noite? Eu já chorei muito aqui essa noite, irmãos. Confesso que chorei muito ali, assistindo esse conjunto adorando a Deus. Ainda tem gente que gasta dinheiro e fortuna pagando cantor e não usa esses instrumentos que estão dentro da própria casa do Senhor, né? Cantores aí falidos, com vidas destruídas, que estão sobre os púlpitos, ganhando fortunas, e quando nós ouvimos um conjunto desse adorar o Senhor, a gente parece que a gente está pertinho do céu. Se eu sou um pastor de uma igreja, eu não chamo um cantor desse que pede 10 mil, 5 mil, 7 mil. Eu coloco a igreja para adorar a Deus. Se eu tiver uma igreja, vou confessar aqui. Se eu tiver um dia condições de ter uma igreja, seja aqui ou seja em qualquer lugar, eu vou chamar esse conjunto para ir lá pregar, para ir lá cantar. É melhor chamar do que dar 10 mil reais para esses cantores aí que cantam 4, 5 músicas vazios, sem nada de Deus, a gente não sente nada, leva o dinheiro da igreja. E quando a gente escuta esse conjunto toda semana adorando a Deus, parece que o céu desce. Hoje eu chorei muito, irmãos, ouvindo esse conjunto cantar. Confesso que senti a presença do Senhor. E sempre que a igreja precisar do irmão Josimar, eu estou aqui para poder contribuir com esta obra. Foi a igreja que me abraçou. Eu já estou quase completando 1 ano aqui nesse ministério. Muito feliz. Eu gosto de filmar esse grupo louvando, que eu mando para os meus amigos, eu mando para a minha família. O povo fica alegre, vê que a igreja aqui é uma igreja que tem a presença do Senhor. E é difícil nós encontrarmos uma igreja com tanta essência de Deus hoje em dia. E é isso que eu tenho pensado. Eu até fiz menção aqui de um texto que eu estava ouvindo o pastor João cantando na sexta-feira, um hino que eu gosto muito, aquele hino. Chorei também, porque é um hino que fala muito o meu coração. E quando eu escutei aquele hino, eu lembrei de uma história da Bíblia, naquele exato momento. Eu lembrei de um profeta que um dia ele questionou a Deus. No momento difícil que o povo de Israel estava passando na face da terra. E o texto e o versículo que me veio à mente naquele momento, quando ele estava adorando a Deus, foi o versículo que está lá em Abacuque. Quem tiver a Bíblia, ou se o irmão puder projetar aqui, por gentileza. Eu só vou compartilhar aqui 15 minutos, irmão, desse texto. Não vou ocupar muito tempo. Vocês sabem que eu não sou pregador, eu conto história. Eu pego a Bíblia e conto história. Quem é pregador é pastor Edilene, pastor Marcilon, esses homens aí que são pregadores. Eu sou pregador. Nunca me aventurei nessa área de pregador. Eu auxilio na medida do possível. Capítulo de número 2 e versículo de número 14 do livro de Abacuque. Só um versículo. Eu vou até olhar aqui. Primeira parte do versículo de número 14. Diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Quantos podem repetir esse versículo? 1, 2, 3. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Só até aqui, irmãos. Então esse versículo aqui ele é muito interessante, irmão, porque Abacuque é o único profeta dos profetas do Antigo Testamento, tanto dos dos livros dos profetas maiores, dos menores, que não profetizou. Ele não profetiza no livro. Só que ele faz algo diferente de muitos outros profetas. Ele tem um diálogo com Deus.
Ele não profetiza, mas ele tem um diálogo com Deus. Diferente dos outros profetas que recebiam a mensagem e transmitia para o povo, Abacuque fez o contrário. Ele vivia um tempo difícil e foi questionar a Deus. Ele vivia num contexto histórico terrível do povo de Israel naquela época. Para quem conhece, naquele momento o povo de Israel estava passando por um período de crise espiritual tamanha. E se nós formos olhar aquele contexto daquela época, não é muito diferente o que a igreja vive hoje em dia na terra. Se tem uma coisa que tem sofrido a igreja hoje, é a questão de crise espiritual. Por isso que quando nós ouvimos um conjunto desse louvar a Deus com tanta presença do Senhor, nos alegra. Porque isso está em falta no meio de nós. Não existe mais esta essência de Deus. Eu já tive a oportunidade de andar em muitos estados do Brasil, pregar em outras igrejas. E a cada dia que passa que a gente vai indo em cada igreja, em cada ministério, a gente sente uma crise espiritual tamanha, como nunca se houve dentro da igreja. E é exatamente o contexto que Abacuque está vivendo naquela época, um momento de crise espiritual. E a Bíblia vai dizer que Abacuque naquele momento, ele olha para Deus e começa a questionar ao Senhor. Por que o povo estava padecendo daquela forma? Um povo que foi escolhido para levar a mensagem do Senhor. Um povo que foi preparado. Um povo que foi separado, estava vivendo uma das maiores crises da sua história. E a Bíblia vai dizer que ele chega diante de Deus e fala com Deus: por que vem contra nós, o povo escolhido, povo separado, um povo que foi separado para uma grande obra? Por que nós estamos sofrendo tamanho sofrimento? E Deus chega para ele e diz: não se preocupe. Tem coisas que acontecem na vida do homem, que naquele momento ele não consegue entender o que está acontecendo. Mas se Deus está falando com ele: eu estou preparando um futuro para a mim e o meu povo. Eu estou preparando o melhor para o meu povo. Nós podemos passar por momentos difíceis, mas esses momentos são temporais. Isso passa. Por quê? Porque nós estamos do lado daquele que vai vencer no final. Não, você não entendeu. Nós estamos do lado daquele que irá vencer no final. Se nós hoje estamos vivendo em crise, não se preocupe, nós estamos do lado certo. Porque nós podemos padecer necessidade, mas no tempo certo, Deus irá vencer a batalha. Mas isso é conflitante para o homem. O homem não aceita, o homem é imediatista, ele quer na hora. Se eu estou sofrendo hoje, eu quero a solução agora. Se eu estou precisando de algo, eu quero agora. Se eu estou padecendo necessidade, Deus tem a obrigação de suprir a minha necessidade agora. Quem somos nós? Quem somos nós de acharmos que temos que ser atendido agora? E Abacuque olhava para aquela situação, e Deus chega para Abacuque e abre o entendimento dele, e ele começa a entender. E não pense, a igreja, não pense que Abacuque era um homem incrédulo. Ele não era um homem incrédulo, ele era profeta. Ele cria no Senhor. Ele não estava murmurando, ele estava apenas questionando a Deus. Eu, como servo do Senhor, posso questionar a Deus? Posso. Claro que eu posso.
Mas ter a resposta dos meus questionamentos depende não de mim, depende de Deus. Deus sabe a hora certa de agir. Deus sabe a hora certa. E o segredo de Abacuque foi que a história desse profeta nos ensinou que através da oração e da paciência, Deus transforma a aflição em esperança. E ele escreve: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E quando ele escreve isso, a Bíblia vai nos ensinar naquele momento que Abacuque estava falando de algo primordial para a igreja. O que seria? Há tempo de nós buscarmos a Deus de maneira diferente. E para que isso aconteça, nós temos que buscar o conhecimento da glória do Senhor. A igreja só vai entender o tempo de Deus na nossa existência quando nós conseguimos entender o conhecimento da glória do Senhor. E isso tem um segredo que se chama avivamento. Avivamento é conhecimento da glória do Senhor. Avivamento não é barulho. Avivamento não é movimento espiritual dentro da igreja, que eu creio e gosto. Avivamento é conhecimento da glória do Senhor. Por isso que quando eu questiono a Deus, por que eu estou padecendo? Por que eu olho para o meu inimigo e vejo ele prosperar, e eu não consigo prosperar? Por que eu olho para o meu inimigo e vejo ele crescer e eu não consigo crescer? É falta do conhecimento da glória do Senhor. Eu falei antes, nós servimos ao Deus que no fim vai vencer. Se nós servimos a um Deus que no fim irá vencer, nós temos que ter esse conhecimento de que servimos a um Deus que em meio às lutas e às dificuldades, no fim, Ele dá a palavra final. Era o que estava faltando para Abacuque. Abacuque era profeta. Ele é um homem que acreditava no Senhor. Só que ele esqueceu de uma coisa. Ele precisava buscar o conhecimento da glória do Senhor. E ele só conseguiu isso quando ele começa a escrever o capítulo de número 3, que é a oração de Abacuque. Quantos conhecem a oração de Abacuque? Quantos conhecem a oração de Abacuque? Vamos ler? Vamos ler a oração de Abacuque? Capítulo de número 3, versículo de número 17, por gentileza, fica ligado, quem tem glória, manda glória, quem não tem, fica em espírito. Ele começa a entender aquele momento da história. Aqui ele começa a buscar o avivamento que o tempo não pode apagar. Avivamento não pode se apagar no tempo. Se um dia eu fui avivado, esse avivamento ele tem que ir comigo até o meu túmulo, até quando eu morrer. E avivamento é conhecimento da glória, ele entende. Por que Deus vai levantar o inimigo contra uma nação que é escolhida? Porque Deus estava testando um povo.
há um avivamento que o tempo não pode apagar, e esse avivamento iria transcender essa história. E ele iria apenas iniciar lá no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. Porque Deus precisava preparar esse povo para aquele tempo. Só que Abacuque não entendia isso. E ele começou a entender o que é avivamento. E ele começa a fazer a sua oração. E ele escreve: ainda que a figueira não floresça. Ele está olhando para o inimigo dele. Está olhando para a sua situação. Está buscando em Deus a resposta daquele momento difícil. E a igreja vive isso hoje em dia. A crise espiritual dentro da igreja gera dentro do nosso coração a dificuldade de crer num Deus que nós servimos. A crise espiritual que gera dentro da igreja faz com que a gente viva num bloqueio e nós não conseguimos alcançar o tamanho da vitória que Deus tem para a gente lá na frente. Eu posso questionar? Claro que eu posso. Eu tenho direito de questionar a Deus. Mas eu tenho que ter a obediência de esperar o tempo de Deus na minha história. E ele esperou o tempo do avivamento. E ele entendeu no coração dele que aquele momento difícil da história do povo de Israel teria o começo. Estava no meio, mas ele acreditava que o fim estava logo ali. E quando eu olho para a minha vida e quando eu olho para a vida da igreja, nós podemos estar padecendo dificuldade, mas espere só mais um pouquinho. O tempo de Deus irá chegar na história de cada um que entrou neste lugar nessa noite. Esse tempo vai chegar. E ele entendeu isso, e ele escreve: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide decepcione o produto da oliveira, que aqui a interpretação é diferente, e o campo não produza mantimento, ou seja, fome espiritual, fome de Deus, fome de milagre, fome de avivamento. Eu acredito, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas no curral, paz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Recebeu a resposta de Deus agora. Avivamento é questão de sobrevivência. Avivamento é questão de vida contínua com o Senhor. E o que nós temos que ter como maior fundamento de fé é que nós temos que usar o avivamento na hora da dificuldade. E outro, muitos acham que avivamento é apenas movimento. Não é. Avivamento é para fundamentar uma igreja na terra. E segundo, avivamento é para salvação de almas. Deus estava preparando uma igreja lá no Antigo Testamento, para quando chegasse lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando houve o derramamento do Espírito Santo, a igreja vivesse um avivamento, não somente de fundamentação na fé, mas um avivamento de almas para o reino dos céus. Talvez se Abacuque viesse a olhar lá naquele tempo hoje, e ele fala assim: como a igreja cresceu. Valeu a pena sofrer e padecer. Está valendo a pena para essa igreja sofrer e padecer. Quando eu e você chegarmos diante do trono do Senhor, vai valer a pena todo o sacrifício. Cada louvor que é cantado aqui nesta igreja chega no céu, e é um sacrifício vivo. Cada louvor
louvor que o ministério das irmãs canta chega ao trono da graça como cheiro agradável às narinas de Deus. A igreja hoje em dia vive uma crise espiritual, só que nós devemos prosseguir, porque as almas estão lá fora. E é esse avivamento que vai nos dar força para buscar essas almas que estão lá fora. Eu me lembro quando eu era jovem, assim, na idade desses jovens assim. A gente reunia e pegávamos alguns bancos da igreja, cadeiras, e fazíamos ar livre na rua, para ganhar almas para Jesus. Hoje em dia é proibido você pregar no trem. Olha a crise, olha a guerra. Hoje em dia você tem que pedir permissão para fazer um culto no ar livre. É difícil a gente pegar a igreja e tirar ela das quatro paredes e ir para o lado de fora, porque essa é a missão da igreja. Pregar para crente é fácil, irmãos. A gente fala meia dúzia de palavras, o povo pega fogo. É fácil isso. Por isso que tem uma porção de charlatão aí ganhando dinheiro à torta e à direita, porque isso é fácil. A igreja hoje em dia está numa crise de existência. Existe interesse de tudo quanto é parte. O homem não tem mais interesse pelas almas. O homem tem interesse pelo seu próprio ministério. Ele quer saber o que ele pode ganhar. O que nós temos que ganhar são almas. São almas. Ah, porque a igreja não vai na rua. Nós somos a igreja que anda na rua. Eu falo muito de Jesus. Eu gosto muito de falar de Jesus no meu trabalho. Porque Jesus é muito bom. Só que essa bondade de Jesus nós temos que estender para quem precisa. Esse é o avivamento que o tempo não pode apagar. Foi isso que o profeta Eliseu quis quando ele chegou para Elias e falou assim: eu não quero nada, eu só quero porção dobrada do teu espírito. Elias tinha feito 7 milagres na terra, e Eliseu fez 13 em vida aí quando estava morto. Ele fez o dobro do que Elias fez, porque ele acreditava num avivamento que o tempo não pode apagar. Quantos acreditam nesse avivamento? Eu acredito que essa igreja vai encher-nos. Eu acredito que essa igreja ela vai encher de almas. Mas é esse avivamento que faz a diferença. É nós pegarmos esse conjunto e botar na praça para cantar. Olha que coisa linda isso. Olha que coisa linda você fazer uma cruzada com um ministério de louvor tão lindo. Olha como as correntes do inferno não vão resistir, as almas vão vir se arrastando. Eu duvido que Satanás tem força o suficiente. Se nós colocarmos esse ministério numa praça para adorar a Deus, eu duvido que Satanás vai ousar de querer amarrar alguém que está querendo aceitar a Jesus. Ele vai vir se arrastando. Esse é o avivamento que a igreja tem que viver. A igreja precisa sair da sua bolha. A igreja é uma bolha. A igreja é uma bolha. Se ela está vivendo uma crise espiritual, porque ela está dentro de uma bolha, nós temos que sair dessa bolha e entender isso que o profeta falou. Ele não entendia o que Deus estava fazendo, mas hoje eu entendo. Há tempo de Deus agir, Deus vai começar a agir aqui nesta igreja. Porque cada culto que a gente sente aqui, a gente sente o avivamento de Deus crescendo. A gente sente a chama de Deus queimando no coração desses jovens. Eu vejo esses jovens adorando, eu sinto a presença do Senhor. E isso Satanás tem a raiva, ele tem ódio, mas nós não temos que nos preocupar com a ira do inferno. Nós temos que nos preocupar em fazer a obra do Senhor na terra.
Porque no fim, Deus vence. Quantos acreditam nisso? Fique de pé. Pastor João, cante aquele hino, Pastor João, por favor. Fique de pé. Eu vou pedir para o Pastor João cantar aquele hino que ele cantou sexta-feira, irmãos. Por favor, 5 minutinhos é o louvor e nós já vamos entregar o microfone. Mas quantos querem viver um avivamento que o tempo não pode apagar? Quantos querem sentir esse avivamento de Deus? Eu vivo conflitos espirituais, irmão, muito grandes, porque Satanás tem um ódio muito grande. Mas eu fico feliz quando o diabo tem raiva de mim. Porque quando o diabo começa a ter raiva de você, porque você é importante para Deus. Quando a gente não começa a não incomodar mais o inferno, a gente tem que ficar preocupado. Quando a gente não começa mais a incomodar o inferno, a gente tem que começar a ficar preocupado, tem alguma coisa errada. Mas quando Satanás começa a nos confrontar todo dia, isso me alegra, porque eu tenho certeza que Deus está se alegrando daquilo que eu estou fazendo. Isto é avivamento. Quantos querem viver esse avivamento? Feche os olhos, se você tiver coragem, pega na mão da pessoa que está do seu lado, feche os olhos e adora. Deus precisa disso. Pisando pó. É disso, de uma igreja da dura estrada que vai sair das 4 paredes e vai buscar as almas lá no inferno. É isso que Deus precisa na igreja. É esse o verdadeiro avivamento que o tempo não pode apagar. Quantos querem viver este avivamento? Adore ao Senhor nessa noite. Quem tiver glória, dá glória. Quem tiver aleluia, dá aleluia para Deus, porque Ele merece. Este avivamento está chegando para esta igreja. E pode as portas do inferno querer se levantar, mas no fim a vitória é do nosso Deus. Jesus me viu. Oh Deus, e nele como eu acredito nesse avivamento, meu Senhor. Salvei. Talvez hoje não esteja acontecendo nada. Eu vi Jesus. Mas eu acredito nesse ministério. Jesus me Quantos adoram o Senhor nessa noite? No mesmo instante. Oh meu Deus, me redimi. Jesus, chegou o tempo dessa crise espiritual acabar na igreja. Essa crise espiritual tem que acabar. Me fez chorar. Nós temos que viver este avivamento de verdade. Emoção e as almas vão vir, as almas vão vir. As almas vão vir, as almas vão vir. Que em Cristo me salvei. Quantos adoram? Oh meu Deus, foi assim. nos dê porção dobrada do Teu Espírito Santo Que nessa noite. Renova, Senhor, nossas forças, porque nós precisamos disso. Dia em que na cruz Nós não podemos negligenciar este avivamento. Jesus em agonia. Nós temos na palma da nossa mão a responsabilidade de almas. Que estava ali. Existe sangue de almas na palma da pé nossa da mão. cruz, tão pobre. Deus está nos pecador. responsabilizando isso nessa noite. E foi. Aleluia. E foi na cruz. Quantos querem ganhar almas pra Cristo me Quantos querem ser celeiro de alma aqui nessa igreja? Então adore. Eu vi Jesus. Oh, meu Deus. Jesus me viu. Eu estou entendendo, meu Deus, nessa No noite. mesmo instante. Que este avivamento ele vai chegar